Buenas tardes de domingo. Estamos preparados, né, para acabar essa moeda física em 3 anos, né? Vai acabar a moeda física em 3 anos. Temos que nos preparar com suplementos, alimentos, novos projetos. É assim que funciona nessa etapa da sociedade, da coletividade tóxica, indo para o abismo das coletividades tóxicas, onde as obrigatoriedades tóxicas da coletividade tóxica não sustentam mais as suas leis abusivas, onde nunca fomos consultados sobre 1 milhão de coisas que o Estado decide sem nos consultar. Logo, são invasivos e ilegais, porque fazem crimes grandes no resultado com essas ilegalidades tóxicas, como este crime que fizeram novamente contra o Renato, enquanto encarceraram ele ilegalmente e ainda aplicaram a tal da vicina, né? É H1N1 no Brasil, obrigatoriedade tóxica. Não adianta que o cara levou o prontuário do CEPOM, Hospital Referência de Santa Catarina em câncer, não adianta laudo, não adianta nada. Simplesmente lá são todos tratados iguais. A igualdade tóxica. Colocaram no Renato a porqueria, a mesma porqueria que despertou a crise nele naquele ano da recidiva violenta, no qual ele foi lesionado pelos efeitos da quimioterapia, pós-quimioterapia e em si das doenças programadas pelo Estado. Catarinense sem orgulho. Catarinense sem orgulho. É o nome do programa que nós estamos instituindo através dos pais conscientes contra a coletividade tóxica, contra essas instituições de delinquência deliberada. Viramos animais irracionais à medida que não conseguimos analisar os fatos, as consequências dessas leis abusivas amputadas às pessoas. E hoje eu vim aqui para falar exatamente sobre o GIT, o GITzinho da gripe, que é o que tem colaborado com todos esses problemas, aonde quis parar o meu pulmão, quis parar meu coração, parou o meu rim, embretou os meus pulmões, porque quando aquilo que é injetado no teu sangue quer se manifestar para fora, quer sair, quer limpar, você começa a ter as reações de Alzheimer. Você começa a ter tudo isso conforme o protocolo que você está seguindo de saúde real. E aí o que acontece? Aí um paciente pré-curado, praticamente curado, vai lá e leva mais dose tóxica contra a sua vontade, porque o médico geral daquela instituição não tem capacidade cognitiva de respeitar uma individualidade. Porque foi feita mais uma injustiça contra esse homem. E nem vou falar de mim, porque contra as mulheres eu já disse que as leis de mulheres existem para todo o puteiro narco, menos para mim. Para mim não tem lei de mulheres, por isso que fui espancada na rua, fui julgada em 2 viaturas, fui jogada em presídio para fazer ficha em presídio por um mandado que sequer existe. Um mandado de prisão. E antes de lermos os papéis aqui na internet, que é nosso objetivo, não usaremos nosso domingo para fazer isso. Nosso domingo nós vamos usar para falar dos abusos da lei.
E por que que o Estado se torna uma ditadura? Quando a suposta lei, roubando tudo, violando tudo, se torna imbecilizante. É imbecilizante. A gente não tem só as curas autoimpostas, como curas como quimioterapia pelo Estado, que não se tornam curas nunca. Nós temos 1000 maneiras de tratar doença que não são reconhecidas pelo Estado catarinense. Mediante esse fato, toda a imprudência jurídica que está sendo aplicada, principalmente desses experimentos vacinais contra a gripe, que nunca funcionaram para ninguém, a não ser para desenvolver pulmonia e outros efeitos colaterais, estaremos todos nós a cobrar, nossa família a cobrar do Estado. Por que tanta imbecilidade? Por que tanta incongruência? Por que ser forasteiros da lei? Desordeiros, baderneiros? Num sistema prisional, e olha que não temos queixa da polícia penal. Observando a falta de comida, observando a magreza, o jeito cadavérico que Renato chegou depois dos quase 90 dias lá naquele prisão ilegal, observamos que não foi só esse o maior problema de tudo. Já restabelecemos dentro de 30 dias a saúde dele, enquanto continuou na prisão domiciliar ilegalmente por 30 dias. Até que essas autoridades começam a cair o fiofó da bunda para entender que estão errados. Aí venho eu aqui agora falar no Xangri-Lá do problema de Santa Catarina, que são essas merdas dessas picadas. E não estou falando em criança, estou falando em pessoas que já estão na sobrevida, na subvida, criada pelo Estado absoluto, totalitário, desequilibrado, deplorável, delinquente, que parece que não pensa, que não sabe que essas coletividades não se aplicam para todo mundo. São 7 anos de investimento na cura desse homem para ter o abuso de autoridade naquela instituição por meio da medicina. Essa porcaria que é instituída. Quem acha que uma picadinha vai proteger um dos outros não sabe o que é verdadeiro sistema imune, e isso está provado por toda a medicina brasileira e nos PubMed que eles expediram, principalmente em Santa Catarina, para o mundo. E tantos médicos que fizeram seus artigos em inglês, porque lá fora do país o nosso português não vale muita coisa. Mas eu não estou falando para o exterior, não. Eu estou falando para Santa Catarina. É aqui que eu quero me referir. Ao que são a ilegalidade tóxica por causa da coletividade tóxica, que é a mesma coisa que achar que todo mundo tem que colocar filho em escola, porque a lei das manadas é a lei e não é a lei. A lei é que os pais decidem se querem seus filhos nas manadas ou não. E quando o Renato estava ilegalmente naquela manada de presidiários, com todo o meu respeito, porque lá tem inocentes, tem bandidos, tem matadores, tem de tudo lá dentro. O Renato foi tratado sem respeito nenhum com a sua individualidade, com o seu projeto de vida, 7 anos de investimento na sua cura por suas próprias mãos e sem um pingo de ajuda do Estado para um magnésio. Renato não foi respeitado como ser humano, além de rasgarem as cartas de direito de paciente de câncer, rasgaram, o Ministério Público rasgou a Carta de Direitos Humanos para limpar o culo. Foi isso que aconteceu quando entrou no sangue dele de novo a porqueria. A porqueria que agora nós não temos mais calibre de tratamentos para tirar pela segunda vez, numa situação
em que, segundo a medicina, ele já estaria, por parte deles até, fizemos o que tinha, liberamos e que moram se puder. As sequelas são de vocês, a desgraça é de vocês. Não está no CEPOM, está num presídio, tem que fazer o que eles mandam lá. Tudo que foi feito anteriormente não será mais levado em conta, porque nós somos todos borregos, burros, burros, burros. E vamos continuar a burrice na saúde pública. Mas eu não. Eu ainda estou muito bem das minhas faculdades mentais para pensar no que estão fazendo e vim aqui deflagrar enquanto eu posso abrir a minha boca e mostrar nas redes, deixar uma herança aqui, tanto para os meus quanto para as outras famílias, do que são as leis estupidizantes, a inconstitucionalidade de passar por cima de boas leis, que nunca deixarão de ser boas leis. Que o paciente tem que ser respeitado, que o seu sangue faz parte do seu corpo, do seu veículo chamado corpo, e não pode ser afetado em nenhum momento por coletividade tóxica e regras abusivas, inclusive daquela instituição prisional. O que a instituição vai fazer para limpar o sangue do Renato? O que a medicina do presídio vai fazer para limpar o sangue do Renato? Quem vai pagar a conta, Jorginho Bunda Mole Melo? Por causa das regras estupidizantes? Todas as regras estupidizantes têm exceções. Tem certidões, tem modos de enfrentar a injustiça promulgada. Tanto que vocês viram que ia estourar no traseiro de mais ou menos umas 3 instituições públicas e resolveram dar uma abafada. Eu não vou abafar nada. Eu não vou bater palma para maluco dançar. Maluco prendeu, maluco invadiu minha casa, maluco trouxe o core na minha casa, maluco trabalhou pro xexetão, instituição se vendeu para corrupção, juiz bancou o ladrão de vida. Eu tenho 42 anos, eu nunca fui uma tampinha aí nas ruas para ter que estar pagando a vergonha de ser algemada, de andar com marca-passo, de andar em viatura jogada igual um lixo. Isso falando de mim. E do meu paciente zero aqui. Senhoras e senhores, a relação com o judiciário está cada vez mais estreitada. A relação com as instituições está cada vez mais estreitada. E não pretendo alargar nenhuma das relações antes de botar os meus pés naquela tal de Assembleia Legislativa para falar exatamente o que eu estou falando aqui, que será falado no Cara Crachá com o seu Francisco de Oliveira Neto, porque vocês acham muito bem usar a digitalização para comercializar com os humanos, com todos os humanos de Santa Catarina, através da robozada do judiciário, que agora vai estar roboseado tudo, né? Tô falando de robôs, meus amigos robôs. Eu também sou amiga de robôs, mas estou dizendo que essa coisa desenfreada da coletividade tóxica tem problemas. E tem que ter a janela dos casos específicos, senhoras e senhores. Um paciente na condição subhumanizada, depois da sequela amputada, não pode ser alvo de fraude da Polícia Civil. E deixa fora da fraude os agentes prisionais lá e toda a galera da Polícia Penal. Eles não têm nada a ver. Eu tô falando até nas delegacias. É ali que teve as fraudes e tudo, que nós vamos ler os documentos aí. E as fraudes do judiciário também, e o judiciário bem atento para não seguir a fraude. Porque essa tornozeleira que foi usada em Renato, essa vacina que foi usada em Renato devia ter sido aplicada em Xexetão, desde o dia daquela quadrilha armada que este canal expôs, que os canais de Magda expuseram o que acontece aqui em Santa Catarina, o que acontece na Costa da Lagoa.
Quando Sandro Putão diz que o primo dele que veio assaltar a minha casa é um inocente, que o Renato é um caco, a sociedade faliu. A sociedade faliu, falida, e não há o que fazer. Os governos cocheteando com a coletividade tóxica, vocês só são mais um corrupto de merda, incapaz de pensar e de agir com sanidade mental para observar para que lado que estão levando as próximas gerações. O cara que vem assaltar a casa aqui tem que sair morto. Essa é a regra. Não é sair por aí ainda de vítima. Essa é a verdade geral das coisas. O homem que me espancou devia estar preso em via pública. E se a polícia não está fazendo isso, é fraude. Fraude. Fraude na investigação da Polícia Civil. Independente de qualquer coisa. De defender coleguinhas que já perseguem nós há muito tempo aí, desde a quimioterapia, dizendo coisas horríveis para esse paciente, perturbando a vida dele, perturbando a vida da família dele e dos filhos dele, impedindo a circulação e a liberdade. E nós vamos ficar isso, mostrando o que é a suposta lei, o que é a lei, até os 5.000 vídeos, como eu lhes prometi. Poucos serão os fragmentos da minha profissão ou do que realmente acontece aqui que eu vou trazer para as redes, enquanto não conseguirmos demonstrar sobre aquele delegado que deflagrou contra nós, porque tanto interesse de usar a mídia maldita do Cidade Alerta para deflagrar contra a família nas redes de TV. Por que tantos interesses deste calibre se não eram partidários eleitorais por parte do grupo que tem apodrecido o Judiciário de Santa Catarina, tem defendido a coletividade tóxica, as leis estúpidas, emburrecedoras e tudo isso que nos afeta por causa de uma lei maldita e afetando todo mundo. Se levantem as pessoas para saber que nosso corpo é sagrado. Ninguém pode ficar injetando coisa na gente, muito menos obrigando-nos a frequentar grupos que não queremos. Muito menos entrar na minha casa com um fuzil, botar na cabeça dos meus filhos, dizer que tem mandado, criar situações de risco para a família, dizer que nós dentro da casa somos ameaça a alguma coisa quando nós somos as verdadeiras vítimas de 9 eventos de terrorismo. E que ninguém faz nada em relação a isso, nada que a gente possa notar que a justiça foi feita ou que foram aprisionados os bandidos da capital Floripa, onde a corrupção corre solta nas instituições e resolveram o protecionismo aos grupítios, como diz minha mãe, de bandidagem da Costa da Lagoa. Quando trazer os documentos aqui, o passo a passo do terrorismo, da ditadura estatal que foi aplicado à nossa família, vai ficar feio para gregos e troianos, para a direita e para a esquerda, que são tudo extremismo internacional do globalismo. E não é ultraglobalismo ainda, mas se nós nos calarmos, será ultraglobalismo entrando de cara em Floripa, usando instituições. Assim como deflagraram contra o pai de família injustamente, vão deflagrar sobre vocês que me escutam e que vão me escutar no futuro. E sobre seus filhos, se formos bunda mole de meia xícara e não formos capazes de expressar aquilo que temos de melhor nas nossas vidas, que a nossa força, a nossa honra para fazer alguma coisa quando todo mundo acha que não pode falar, não pode pensar, não pode mais nada. Que não pode o quê? Que não pode o quê?
uma estupidez pior que a outra. É cada dia essas polícias tão mais burra, não sabe mais quem é o bandido. Vem numa ocorrência onde tem criança para tratar as crianças e a mãe como bandido, enquanto aplaude 40 vagabundo. E não é vagabundo porque não trabalha, é vagabundo de pensamento, vagabundo, que entrou nessas ideologias de quinta categoria do globalismo e vê o cu do avesso. Não vê mais como é as coisas. Não sabe mais o que é bom, não sabe mais o que é mal. E ainda vem o juiz me perguntar que temos que frequentar um posto de saúde. Escuta esse vídeo, senhor. O dia que tiver magnésio no posto de saúde, eu prometo frequentá-lo para pegar meu magnésio. Tenham todos um ótimo domingo. Um excelente domingo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Porque o certo mesmo é vir dar beijinho, beijinho e pau, pau. Nessa saúde de quinta categoria, fazendo propaganda nas televisão, nas mídias sociais, que é saúde de qualidade em Santa Catarina. Mas vão se enxergar, olha o que vocês acabaram de fazer, destruir o meu paciente zero. Só eu sei o que eu vou precisar para restabelecer as condições anteriormente pré-estabelecidas. Gerar estresse no paciente de câncer, que é o que essa sociedade da Costa da Lagoa fazia, com as fofocas Talking 24 horas. É crime! Sempre vai ser crime! E as instituições estão aí para investigar e combater, não é para aflorar isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. TV Meg tá feia hoje, né? Tá braba essa TV Meg hoje.